de número 2. E já começamos naquela pegada, não é? Né? Vocês viram que nós demos um destaque no Enem. Primeira aula foi top. Foi Enem. E nessa pegada do Enem, nós vimos que um dos assuntos que mais cai é estatística. Olha aí, né? E aí, vamos continuar então com a estatística. E agora é o seguinte, já avisamos na primeira aula e vamos retificar agora. Toda aula tem Enem. Tem, não adianta. Não Nem adianta reclamar, nem adianta não. suspirar. Tem Enem em todas as aulas. A gente precisa fortalecer vocês a essa resistência de prova. Não é resistir à prova de não querer fazer ela, não, tá? É resistência de ficar firme, ficar forte, se fortalecer perante a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, que é o caminho que leva vocês aí para as universidades, né? E claro que aqui na mediação não é diferente, não. A gente prepara vocês para esse momento, claro que gradativamente, né? Toda caminhada começa com o primeiro passo, né? Estamos no segundo aqui, aula de número 2, mas a gente continua trabalhando os assuntos. Então, quando vocês tiverem conteúdos, a gente vai estar trabalhando conteúdo e ao mesmo tempo questões do Enem que envolve aquele conteúdo, né? E aí a gente vai ficar aí nesse equilíbrio entre conteúdo, né, assunto e as questões do Enem abordando aquele conteúdo que foi estudado. Aí vai fortalecendo, né? Vai ficando forte. Né? Até porque no segundo ano nós já fizemos um combinado. Então, quer dizer, pelo combinado, vocês já têm algumas questões ali já resolvidas. Então, você já tem noção mais ou menos de como que é a prova. Não é novidade para ninguém. Ah, eu não fiz nenhuma. Beleza, mas nas aulas nós fizemos. Agora vai ser só essa questão de localizar mesmo no conteúdo. Conteúdo Enem, para que vocês possam ir ali mergulhando mais e mais nessa mágica chamada Enem. Se aprofundando nos estudos, né? Então vamos que vamos, é hora de aula número 2. Olha com a gente na telinha, lá vem estatística na sua primeira parte. E a gente começa com o que mesmo? Medidas de tendência central. Uou. É aquela parte em que a estatística pega os valores pesquisados, pega os dados encontrados na pesquisa e centraliza tudo numa média, numa moda e numa mediana. E pode ser que vocês já tenham, né, visto isso em algum outro momento, né? Até a gente trabalha com vocês aí durante os anos. Então, média, moda, mediana são as queridinhas da estatística, né? São as queridinhas do Enem. Todo ano cai pelo menos aí de 2, né, de 3 a 4 questões sobre média, moda e mediana. Então vale a pena a gente se aprofundar neste assunto, certinho? Isso, certinho. E falando em estatística, nós temos aqui, ó, que no apanhado geral, quando fala estatística, lembra, ó, nós temos aqui as medidas central, média, moda, mediana, mas tem gráfico, tem a variância, tem desvio padrão, tudo tem isso. Frequências relativas. Tudo isso o Enem cobra. E calculando tudo, juntando tudo, nós temos aí um dos assuntos que mais tem caído no Enem. Terceiro colocado em questão de nível de questões é a estatística. Número 3, então, no ranking terceiro colocado. Da matemática, o terceiro colocado é a estatística. Temos paródia também, tá? Então aguarde e confira, porque já vem musiquinha por aí, beleza? Falando então, relembrando moda, média e mediana, é legal você saber, né, o conceito, saber trabalhar com esses termos para arrasar no Enem. E aí tem alunos já assustados, mas já vai começar. Falei, ó, vamos fazer assim, ó, vamos só lembrar o que é as três. Vamos lembrar então com um quiz rápido, aquele quiz. Acho que pode ser até aqui mesmo, porque é um quiz mais prático, mais ali tranquilo. Legal. Então é hora do quiz! A gente brinca com vocês, é brincando que se aprende. Então a gente vai questionar vocês algumas perguntinhas aí sobre estes itens aqui: moda, média e mediana, tá certo? Vamos lá, vamos ver se vocês lembram. Então na telinha, olha lá para a pergunta de número 1. Olha lá. Na pergunta de número 1 diz o seguinte: na sequência de valores 2, 4, 5, 3, 2, 3, 2, 5, 2, 1, 2, 7, 3, quem é a moda? Lembra o que é moda? A moda é 2? A moda é 3? 5 ou 7? Quem é a moda? Será que eles lembram o que é moda? Ah, eu acho que moda é bem simples, né? Vai, puxa na lembrança, vai, força um pouquinho.
Primeiro ano você estudou isso aqui, média, moda, mediana. Segundo ano fizemos uma revisão rápida sobre isso aqui também. E agora é a hora de dar o tchan. Quem é a moda? Vamos lá, dou-lhe uma, vamos lá, dou-lhe duas, vamos lá, dou-lhe três. A moda é... A moda é... Tan, 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 tan. A moda é 2. Vamos lá, vamos ver quantas vezes repete o 2. Uma, duas, três, quatro, 5. Vamos ver os demais? Vamos ver o 4, por exemplo. Só uma vez? Só e uma. o 5? Duas vezes. E o 3? O 3, 3 vezes. O 7, uma só e uma só, realmente, né? Então o 2 é o valor que mais se repete. Ah, então moda é o valor que mais se repete. Isso mesmo, olha lá. Então, quando falamos em moda, é aquele valor mais frequente no conjunto de dados, né? Então, a moda é quando a gente fala da roupa que está na moda, é uma roupa que está sendo mais usada, não é? Isso, né? isso. A gente vê, assim, na estatística não é muito diferente. Então, quando fala de moda, é aquele número que mais repete, que a gente tem ele com maior frequência, tá? Ele aparece mais vezes, mais frequente, é a moda no conjunto de dados. Tranquilo? Beleza, lembra? Por exemplo, vamos fazer a moda das idades na turma, né? Turma do Faz uma terceiro pesquisa ano, aí, 17, no terceiro ano, 16. acho que a moda é 17 e 18, né? Tem alguns com 16, tem alguns com 19, com mais, mas a eu moda acho que o que mais ali se repete é o 17. entre 17 ou 18. Então aí, fazendo toda a pesquisa, coleta de dados na sala de aula de vocês sobre as idades dos alunos, aquele valor que mais se repetir é a moda. Vamos supor, então, né, na dúvida, que mais se repete o 17 e o 18. Supor que numa Na turma mesma quantidade? com 30 alunos, aí eu tenho 10 com 17 e 10 com 18. Pode isso? Pois é. Pode, né? Pode? E quem é a moda? Os dois. Ah, então pode. Então a gente tem um conjunto bimodal. Vamos ver aqui, olha lá. Olha aí, ó. Podem existir, então, conjuntos trimodal, três modas. O nome já diz, né? Bimodal com duas modas e amodal. Não tem moda. O A geralmente é negação, né? Negação. O A na linguagem aí é negação. Então, amodal não tem moda, porque às vezes tem valores variados e não tem nenhum que se repete. Então vamos supor que numa turma com 10 alunos, tem 5 com 17 e 5 com 18. Aí não tem moda, porque os dois repetiram 5 vezes, as duas idades. Então não tem moda, porque não dá para dizer quem repetiu mais, porque os dois repetiram igual. Essa é a sequência amodal. Na verdade, quando repete igual, a gente chama de bimodal, né? Não, mas aí tendo mais elementos. Se tivesse outros. Se tivesse mais elementos, aí a gente chama de bimodal. Agora, se tem exatamente tanto do mesmo, aí a gente não tem como afirmar. Porque não tem como afirmar. Então ele é amodal. Isso aí. Beleza. Fechou? Vamos lá para a pergunta de número 2? Olha lá na telinha. A pergunta de número 2 diz o seguinte. Numa sala de aula com 10 alunos, onde 5 têm 13 anos, 2 têm 14 e 3 têm 15, qual é a idade média da turma? Média? Peraí, média? O que é média? Lembra? Força um pouquinho aí a cabeça, aperta um pouquinho, tá por aí, em algum lugar. Numa das caixinhas aí, ó, volta no primeiro ano, média. A turma tem 10 alunos, 5 tem 13 anos, 2 tem 14 e 3 tem 15 anos. Qual é a idade média da turma? É 13? É 13,8? É 14 ou é 15? Pensa, um tempinho a mais. Tempo! Eu não sei, mas eu excluiria 14 e 15. Repete tão pouco para a soma dar, né? Para dar isso aí, não sei. Tem 10 alunos? Tem 10 alunos, só 2 tem 14 e 3 tem 15. Tem muito pouco, né? 5 tem 13, né? Tá mais para ficar no 3 ou no 3,8. Fica entre esses dois aí, né? Eles estão perguntando, o que eles estão falando, meu Deus? Vocês vão lembrar, já. Medidas de tendência central. A tendência é centralizar. 14 e 15 está muito no extremo e tem poucos. Vamos lá, dou-lhe uma,
Vamos lá, dou-lhe 2. Vamos à resposta, então? Vamos. Vamos lá. A média da turma, a idade média é 13,8. Vamos fazer aqui com Vamos, eles? Olha lá. 5 tem 13, né? A gente pode fazer pela ponderada, né? Pela ponderada, fica mais fácil. A média, deixa eu pegar a canetinha vermelha, melhor. A média aritmética vai ser 5 tem 13, então a gente pode multiplicar, né? 5 vezes 13, isso. Mais 2 tem 14, a gente pode multiplicar os dois que tem 14, mais 3 tem 15. Isso. Certo? Tudo isso dividido pelo total de alunos, que é 10. Certo? Certo. Na média aritmética, 5 vezes 13. 65. 65, mais 2 vezes 14. 28. Mais 3 vezes 15. 45. 45. Isso tudo a gente divide por 10. 10, né? Com certeza vai dar 138, né? 138, porque olha lá, 60 com 40 dá 50, dá 100, 110. 78, que dividido por 10 só muda a vírgula de lugar 13,8. e deu 13,8. Então, fazer média é o mesmo que somar tudo e dividir pela quantidade, né? Pelo quantitativo, né? Ali ficou meio ruim, né? O vermelho não ficou muito favorável ali no mas acho que eles enxergaram direitinho, ficou tranquilo. Então, a gente fez aqui... mas por que vocês fizeram 5 vezes 13? Não tinha que colocar 13 mais 13 mais 13 mais 13 mais 13, 5 vezes? Mas olha só, terceiro ano, olha lá. Lá no ensino fundamental, nós aprendemos uma operação chamada multiplicação. Então, é até já um pretexto para a gente deixar a média ponderada bem fácil. O que é a multiplicação? É a soma de parcelas iguais. Se eu tenho 5 alunos com 13 e eu quero fazer a média tem que somar todo mundo. Mas eu vou somar 13 mais 13 mais 13 mais 13... Somei 5 vezes, é o mesmo que 5 vezes 13. A gente fez assim para facilitar, mas quem fez 13 mais 13 mais 13 mais 13 5 vezes... Também tá certo. Não altera resultado, é a mesma coisa. Só simplificou, encurtou o caminho, né? Ficou mais simples, né? Beleza? Vamos lá então, aprender um pouquinho sobre a média aritmética lá na telinha. Geralmente, então, quando aparece apenas o termo média, está falando da média aritmética, porque temos outros tipos de média, Isso, tá? tem a ponderada, tem a harmônica, mas então vamos lá. Então, o que é a média aritmética? É a somatória dos valores dados dividido pela quantidade de elementos que eu somei. Lá nós vimos 10 alunos, né? Aí queria saber a idade média. Soma-se as 10 idades e divide por 10. Isso é média. Beleza? Beleza. Vamos para a última perguntinha, então? Fizemos uma de moda, uma de média, vamos uma de mediana? Na sequência de valores, 2, 4, 5, 3, 2, 3, 2, 5, 2, 1, 2, 7, 3. Quem é a mediana? Bom, média, moda e mediana. Mediana tem a ver com meio, né? No metade. Não sei. Tem mediana de segmento também, né? Quem é a mediana? 7, 5, 3 ou 2? Quem está no meio? Tem um detalhezinho para a gente calcular a mediana, né? Precisam os valores estarem em ordem. Então dá uma pensada aí primeiro. Coloca tudo em ordem e centraliza. Aí você vai ter a mediana. Beleza. Pensa, vamos junto, e aí? Tem aluno que já fez. Já fez? Tem aluno esperto. E tem aluno pensando assim, eu não acredito que isso cai muito no Enem. Eu não acredito. Acredite se quiser, então, né? Acredite. Acredite. Colocando todo mundo em ordem, quem está no meio? Vamos, pensa. Vamos lá? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vamos à resposta. A mediana é? 3. 3. Não, Será é 3, sim? É não. Eu acho que não é não. Eu acho que é o 2. Olha lá, quem tá no meio lá é o 2. 6 mais 6 e o 2 fica no meio. É não. Uou. Não, mas tem que colocar em ordem, né? Eu não coloquei em ordem, tá vendo? Não colocou em ordem, achou o 2. Então, vamos lá? Vamos colocar em ordem? Primeiro 1, né? Só tem... não vou tirar o... Pega o amarelinho, acho que é o melhor. 1. Isso. Depois, quantas vezes tem o 2 mesmo? 2, 4. 2, 3. 2, 3. 4, 5. 5 vezes. Depois o 3. 1, 2, 3.
Depois o 4 uma vez. Aí 2, 5. O 5 duas vezes. E o 7. E o 7. Quantos números a gente tem aqui? 13. 13, né? Então é só contar 6 para um lado, E 6 para o 6 para o outro e a gente centraliza aqui no meio. meio. Colocou em ordem, conta, se for número ímpar de elementos fica mais fácil, né? Conta determinados valores para um lado, para o outro e o centralizador aqui é a nossa mediana. Então, muito fácil, né? A mediana é o termo central, então, né? Dados os valores de uma sequência de coleta de dados, né? A gente tem que ordenar, seja crescente ou decrescente. Tem que ficar de maneira ordenada para daí sim a gente encontrar a mediana. A mediana vai ser aquele valor exatamente no meio, exatamente quando no for centro. ímpar. Tem no meio certinho. Tem esse detalhe, porque né? se for par, aí tem que fazer a média. Aí é problema, não é? Não, só que somar os dois centralizados lá e dividir por 2. Então é esse detalhe aqui? Isso. Se houver dois valores centrais, a mediana é dada pela média aritmética deles, né? Dos dois. Vamos imaginar que lá fosse 12. Né? Aí ia ficar o 2 e o 3 no meio, soma os dois, divide por 2, é a mediana. Simples. Simples assim. Certinho? Certinho. Vamos que vamos então. Olha lá, galera. Olha lá então na lousa agora com a gente. Quem já imaginou que poderia haver questões sobre moda na prova do Enem, né? Se liga que pode e provavelmente haverá pelo menos uma questãozinha sobre esse conteúdo. Então se liga na dica que a gente já tá dando para vocês. O Enem não foge dos padrões, né? Ele se assemelha a cada ano. Então vamos lá. Só que a moda não anda sozinha. Não. Com certeza você encontrará o trio formado por média, moda e mediana. Que são as queridinhas medidas de tendência central. E aí, beleza? temos a novidade para vocês. E aí, olha aqui, quando vem essa imagem, o que a gente já disse, professor Maurício? Já sabe, brotou isso aqui, filho, é Enem. É Enem, Enem. Então, agora que a gente entendeu os conceitos de moda, média e mediana, vamos aplicar em questões do Enem? Vamos lá? Vamos. Então, agora é com vocês, junto com a gente. Olha na telinha a questão do Enem que a gente vai desenrolar com vocês. Questão do Enem, aqui não está dizendo qual dos anos, né? Mas vamos ver. Uma equipe de especialistas do Centro Meteorológico de uma cidade mediu a temperatura do ambiente sempre no mesmo horário, durante 15 dias intercalados, a partir do primeiro dia de um mês. Esse tipo de procedimento é frequente, uma vez que os dados coletados servem de referência para estudos e verificação de tendências climáticas ao longo dos meses e ano. As medições ocorridas nesse período estão indicadas no quadro. Então, olha lá, no primeiro dia do mês... 15,5 graus Celsius é a foram temperatura. medidas em dias intercalados. Isso. Então, no dia 3, 14 graus. No dia 5, 13,5. No dia 7, assim, 18. sucessivamente. Já né? sei que não é Rondônia. Né? Não é em Rondônia, não é. É verdade. A pergunta é, em relação à temperatura, os valores da média, da mediana e da moda são, respectivamente, né? Essa palavrinha aqui, ó, é o tchan. E aí ficou legal por um detalhe. Respectivamente, na sequência, na ordem. Então, o mais difícil é achar a média. A moda e a mediana é mais fácil. Eu já sei que a moda é o último. E percebam que na sequência do último aqui, ó, eu tenho 13,5, 13,5, 18, 21,5 e 21,5. Temperatura que se repetem duas e uma não repete. Vamos olhar lá na tabela, então? Porque a moda é o último detalhezinho ali. Então, que a gente pode olhar primeiro, é mais fácil, né? Mais fácil, né? Qual o valor que mais repete, professor Maurício? Vamos ver. 18 se repete duas vezes, não é? Porque lá tem 18, não tem 18? Eu vou seguir no que está lá, tem 18. Agora pega outra cor aí, vamos no 13,5. Vamos ver, 13,5. Será que 13,5 tem uma, tem duas, tem três. Já passou do 18. Tem quatro vezes. A outra é 21,5. 21,5 pegar outra corzinha aqui. Roxo, tem pouquinho ou tem uma? Então olha só, viu? Já sei que é 13,5. A moda, né? A moda.
Não pode ser essa, não pode ser essa, nem pode ser essa. Ou é a A ou é a B. Se eu souber a mediana, eu nem preciso calcular a média. Até porque a média está igual na A e na B, não vai te ajudar. E é nessa hora que o aluno tem que ir para a prova consciente e afinado. Vocês estão vendo que a gente foge um pouquinho daquilo que é mais complicado para no Enem ter aquelas habilidades, aquele caminho de sair e rodar. Se eu fosse calcular a média, porque tá lá, média, moda, tá média, mediana e moda. Ah, vou calcular a média, soma todo mundo, meu Deus. Ei, ele falou respectivamente. Então, olha aqui na sequência. Como é respectivamente, a gente tem média, depois a gente tem a mediana e a moda, né? Moda. Já descobrimos a moda, o valor mais frequente, a gente já sabe que é 3,5. Então já é ou é letra A ou é letra B. A média não nos ajuda muito, porque é igual. É igual, vou calcular a média. Vou então fazer vamos a mediana. focar na mediana. Isso. E pronto. Mas para calcular mediana, precisamos colocar os termos em tem ordem. Tem uma vantagem, só tem 15 valores. Aí tem uma sozinha. Ah, é ímpar. É ímpar. Se tem 15, olha só, outra dica agora, tem 15. 15 dividido por 2 dá 7 e sobra 1. Significa que a mediana é o meu oitavo valor. Eu não vou colocar todo mundo em ordem, eu vou colocar do primeiro ao sétimo. Quando chegar no oitavo, próximo já é a mediana. Ah, então tá fácil. Vamos olhar na tabelinha? A gente pode colocar até por ordem. 1, 2, primeiro, segundo, terceiro. Sim, vamos lá? Limpar lá. Na tabelinha, então, vem com a gente que a gente vai colocar e verificar. Vamos limpar a telinha, né? Tudo. A gente já viu quem é a nossa moda. E vamos lá em ordem aqui pra gente verificar quem é o primeiro elemento. A menor. A menor. Vai ser 13,5, né? Então, esse aqui é o primeiro. Aí depois o segundo. Terceiro. Quarto. Depois é o 14, né? 14. Quinto. Depois do 14? Tem o 15,5. É o sexto. Sétimo. Tem 16, lá embaixo, lá, 16. Sétimo. Então parou aqui, né? O oitavo, o próximo, já é a nossa mediana, que vai ser depois do 16. Não tem 17, é 18. É o 18? Não tem 17, olha lá. Esse aqui é o sétimo. Então depois é o 18 inteiro, né? 18. Tem 2 vezes, mas tudo bem, não tem o oitavo problema. E o nono. Isso. Então, com isso, marcamos a letra B de boa. Essa a gente acerta com certeza, né? Quem determinou aqui foi a mediana. Até porque... a moda repetiu 2 vezes, a moda e a média não ajudava muito, né? Todas as duas eram iguais. Então, quem determinou a resposta correta aqui foi a nossa mediana. Muito bom. Certinho? Gostaram dessa? E aí? Boa, né? Boa, né? É muito bom, assim, que aí a gente já vai estudando o assunto, aplicando questões do Enem e ficando fera e top para o Exame Nacional, tá bom? Agora, se eu fosse calcular a média, que é o próximo tópico, vai reforçar alguns outros médios. Mas se eu fosse calcular a média lá, quanto tempo que eu não ia gastar? Beleza, eu ia acertar a questão. Mas vocês viram que tem caminhos mais práticos? Aí tem aluno que fala assim, 3 minutos por questão é pouco tempo. É pouco tempo. Mas o Enem não quer aluno calculista. Né? O Enem não quer aluno que faz conta. Esperto. Quer aluno que está atento, que fica ligado no distrator, que fica ligado ali nas perguntas e que sabe o caminho mais fácil para chegar na resposta. Pois é. Vamos de média, então, com mais um pouquinho de conhecimento, falar um pouco sobre a média aritmética. Olha lá. A média aritmética, então, é calculada a partir do somatório de todos os valores, dividindo pela quantidade, nós falamos agorinha. E aí tem uma média que ela é especialzinha, né? É a média ponderada. Não precisa ficar nervoso nem de cabelo em pé, porque a gente já fez isso. Já falamos, né? Acabamos de fazer ali quando a gente multiplicou no quiz. 5 vezes 13, mais 2 vezes 14, mais 3 vezes 15. Esse vezes a gente já está ponderando, a gente já está fazendo a média ponderada. Mas vamos estudar um pouquinho mais ela. E onde a gente pode estudar melhor ainda? Onde não, é aqui, não tem jeito, é aqui, nessa hora. Não tem para onde correr, que é o melhor recurso, é a gente aprender já fazendo questões do Enem com vocês. Vamos lá então? Hora do Enem para uma questão de média ponderada. Olha lá. Na pergunta diz: nos 5 jogos finais da última temporada, com uma média de 18 pontos por jogo, 18 pontos por jogo, um jogador foi eleito o melhor do campeonato de basquete.
Na atual temporada, 5 jogadores têm a chance de igualar ou melhorar essa média. No quadro estão registradas as pontuações desses 5 jogadores nos 4 primeiros jogos das finais deste ano. Então, olha só o que ele está falando aqui, que nos 5 jogos finais, né, da última temporada, teve um jogador lá que fez, em média, 18 pontos por jogo. E ele foi eleito o melhor jogador do campeonato de basquete. E ele fala agora que na atual temporada tem 5 jogadores que podem melhorar essa média, ou pelo menos igualar essa média. E aí ele vai nos dar uma tabela com esses 5 jogadores. Jogador 1, jogador 2, jogador 3, jogador 4, não é? São os 4 jogadores, não é? Não, esse é o jogo, tá? Desculpa, o Os jogo. O jogadores jogador está tem de 1 a aqui, ó. 5, 1, 2, 3, 4 e 5. Ali 5 são os jogadores. jogos, né? Tem o desempenho de cada jogador em cada jogo. Aí vamos ver a pergunta, o comando? Vamos lá. No comando diz: o 5º e último jogo será realizado para decidir a equipe campeã e qual o melhor jogador da temporada. O jogador que precisa fazer a menor quantidade de pontos no 5º jogo para igualar a média de pontos do melhor jogador da temporada passada é o... Então vamos fazer assim, ó. Para resolver essa questão aqui, nós não vamos calcular a média. Não. Sabe por quê? Porque senão vai ser muito trabalho fazer 5 médias. Então vamos fazer o seguinte. A pergunta é, o jogador que precisa fazer a menor quantidade de pontos no 5º jogo. Isso. Não, tem o jogo 5 que não existe ali ainda, aqui, né? Que vai ser aqui. Vamos fazer aqui. Aqui Jogo vai ser 5. o jogo 5. Isso. Beleza. Quantos pontos fez o melhor jogador da temporada passada? Vamos ver lá. Ele tinha uma média de 18 pontos. Volta só a última. Aí, ó. Ele tinha uma média de 18 pontos. A média não soma tudo e divide pelo número de jogos? Sim. Então quer dizer que tem um número que dividido por 5 dá 18. Então quanto que é 18 vezes 5? Essa é a primeira pergunta. Vamos fazer o contrário, então. Quanto que é 18 vezes 5? 5 vezes 8, 40. Bota 50 0. com 40. Isso. Então quer dizer que para melhorar ou 90. igualar, tem que fazer 90 pontos? Então vamos somar lá e ver quem precisa tirar menos ponto. Vamos lá, então. Somar em linha. Isso. Bom, aqui porque o jogador 1, ele teve uma pontuação no jogo 1, no jogo 2, no jogo 3, no jogo 4, né? Então vamos lá, vamos fazer um somatório aí deles. Vai dar 20, 20, 20 dá 60, 65, 77. 77. Falta 13, né, para 90? Isso, né? Vamos lá, o que falta, né? Porque a pergunta 13. É qual é o que precisa fazer menos pontos. Menos pontos. Né? Isso. Agora aqui. 24, 44, 51, 71. Ixi, aqui já ficou faltando falta mais, 19 né? aí, né? Falta mais. Beleza. Esse outro tem 26. 28. Eu vou pegar assim, ó, 26 com 14 dá 40. 40 com 17? Dá 57. 57 com 14. 71 também. 71 também, deu a mesma que o anterior. Igual também empatou. faltando 19. Por enquanto, o jogador 1 é que tá ganhando. Tá faltando menos, né, a pontuação. E aqui? 42 com 18 dá 60, 75. Mas ainda faltou, né? Falta 15, falta né? 15, faltou mais. O outro tá ganhando ainda. E aqui embaixo, 30 com 45, 75 também. 75. Então pronto. Então de cara a gente já vê que o jogador 1 é o que precisa fazer menos pontos. Num total de 90. Que é a média. Você está vendo que o Enem quer que você saiba trabalhar a média? E eu costumo falar para os alunos o seguinte, esse tópico aqui, essa questão, é aquela questão que todos vocês sabem fazer na escola. Porque quando é que nós não fomos parados no corredor, bem assim, ó, professor, se eu tirar 6 no 4º bimestre, eu passo, né? Aí eu falo, mas como assim? Não, professor, porque eu tenho tantos pontos na primeira, tenho tantos pontos no segundo, tantos pontos no terceiro. Só falta 6 no 4º para eu passar, não é? É a mesma coisa. É isso. É o faltante aqui, ó. É o que falta. É o valor que falta para 90, né? Isso. Aí vamos e o que faltou menos é o que está melhor. É o que está melhor. Se faltou menos é porque ele tem mais pontuações. Mais chance. Né? Mais chance. Quer dizer que ele vai ser o melhor? Porque a gente passa a fazer interrogação. Mas quem garante que ele vai ser o melhor? Pode ser que esse aqui, ó, que falta 19, de repente no último jogo desponta e faça 30 pontos. Beleza. Mas a princípio a pergunta é, qual jogador falta menos ponto para igualar? Quem falta menos ponto é o jogador de número 1. Pronto. Muito fácil. Resposta correta é o jogador 1.
E se não me falta memória, essa questão aqui é 2022. Era bom a gente colocar, né? Sempre o ano, faltou Vamos mais uma? Ali. Vamos mais uma, Para esquentar mesmo, vamos mais uma. Olha lá, então. O quadro apresenta... o número de terremotos de magnitude maior ou igual a 7 na escala Richter, ocorridos em nosso planeta nos anos de 2000 a 2011. Então aqui nós temos, olha só, a quantidade de terremotos que aconteceram no planeta entre 2000 e 2011. Por exemplo, em 2000, nós tivemos 15 terremotos com magnitude maior ou igual a 7. Então, essa é a informação. Vamos adiante. Beleza. Aqui tem um quadro de novo, para ficar bem fácil. Um pesquisador acredita que a mediana representa bem o número anual típico de terremotos. Então, ele acredita que a mediana é uma representação boa para representar isso em um determinado período. Segundo esse pesquisador, o número anual típico de terremotos de magnitude maior ou igual a 7 é... então tem que achar mediana? Pois é. Só isso. Aí, olha só, tem aluno desatento que olha lá e fala assim, aí conta, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem 12, então vai ficar 6 para cá. Aí vem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí vai de lá. Então, soma esses dois e divide por 2. Vai dar 11. Vai dar 11. Letra A. Só que cuidado com esse distrator. Por quê? A mediana tem que colocar em ordem. Mas você vê que o Enem te dá essa possibilidade de você olhar lá e já pensar que é isso que tem que fazer? Então, vamos colocar em ordem, né? Então, primeiro a gente tem 11, na verdade, né? Isso, 11. Depois a gente vai ter o 12. Depois 13, né? 13. 15 duas vezes. 15. 16 também 2 vezes. Será que não dá para achar não, já o meio? Já dá, mas vamos organizar 17, tudo. 17, 18, 20 e 24, né? 20 e 24. Agora sim, temos a ordem necessária para resolver. E claro que agora lado, vamos pegar, né? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E a gente faz a média entre o 15 e o 16. Já sabemos, né, que a média entre 15 e 16, com certeza, é 15 e meio, né? Porque quando a gente divide e soma e divide, vai dar o 15,5. Então, muita calma nessa hora, muito cuidado aos desavisados. Por quê? Porque tem uns que pode ir direto marcar a resposta sem analisar bem os fatos, né, professor Maurício? E esse distrator, né, esse fator que distrai o aluno é interessante porque não é que o aluno não sabe, mas é que no dia da prova tem vários fatores que... Por isso que na nossa preparação a gente vai mostrando para vocês os caminhos. Dá para fazer direitinho, igual aquela questão lá que tinha média, moda, mediana, que nós fomos pela moda, que era o último, achamos a moda. Já eliminamos 3 alternativas. É verdade. Depois, quando achamos a mediana, já achamos a resposta certa. Ah, professor, se eu tivesse feito direitinho, sem problema nenhum. A outra questão agora, poderíamos fazer igual na escola, somar as 4 temperaturas, aí mais X, desculpa, as 4 pontuações, mais X dividido por 5, maior ou igual a 18. Poderia. Só que ia ficar um negócio muito escola, muito burocrático. O Enem não quer isso, o Enem quer detalhes. Na verdade, quer raciocínio lógico, né? Quer expertise aí na hora das resoluções, cada vez mais usando o seu raciocínio e essa expertise eles têm, né? Porque eles sabem os pontos. Ah, eu tirei 4 no primeiro, tirei 9 no segundo e tirei 5 no terceiro. Ah, então, peraí, 4 com 5, 9, com 9, 18. Ah, então se eu tirar 6 eu passo. Pronto. É isso que o Enem quer. Tem que fazer a média maior ou igual a 18. São 5 jogos, então quanto que deu a soma? 18 vezes 5, 90. Já sei a soma. Vou somar os outros. E todas as questões que você for olhar do Enem, nesse caminho, dá para você fazer desse jeito. Olha aí. Vamos então em frente e adiante. Vamos ao Brincando com os Números? Vamos. O Brincando com os Números de hoje não é uma charadinha, não é um desafio de raciocínio lógico, é trabalhando com vocês técnicas sempre, né? Como se desenrolar, como se desenvolver bem no Enem. Então vamos primeiro na telinha, depois a gente volta junto aqui. Olha lá.
No primeiro tópico, para desenrolar bem os estudos, né, do Enem, não gaste energia se revoltando contra o sistema. Porque aqui é muito não fácil, adianta, né? Não, mas porque eu não tenho livro. Porque eu moro longe da escola. Porque na minha escola não tem internet. Porque lá em casa... Isso de ficar resmungando, reclamando, isso não dá. Você se estressa, você não ganha tempo. Então, esse é o primeiro ponto. Não gaste energia se revoltando contra o sistema. Guarde a energia para você estudar. Segundo, não se iluda, tanto na parte de que A é muito fácil ou A é muito difícil. Pense que é uma prova e que as questões vão te exigir resistência, tá? Não se deixe desmotivar. Vai chegar pessoas perto de você e vai falar assim: cara, para com isso. Isso não é para ti, não pensa nisso, não. Faz para isso. Pensa o que você quer, qual que é o seu sonho e não deixe ninguém falar ou atrapalhar o teu sonho. Isso. Não se deixe desmotivar. Motive-se sempre. E se vai jogar, jogue com as regras. Não adianta, a gente tem que dançar conforme a música, né? Então o Enem traz algumas regras e a gente não pode ir contra elas. Temos que usar as regras ao nosso favor e a gente ir se habituando com determinadas situações que ele determina, tá? E você viu que jogar com as regras, às vezes, é mais fácil. Você viu aquela questão da média, moda e mediana? Se nós fôssemos calcular média, moda e mediana, talvez nós gastássemos ali uns 7 minutos. Mas, se a regra me disse respectivamente, eu achei a moda, já joguei fora 3 opções. Achei a mediana, sem fazer cálculo, só colocando em ordem. Já achei a resposta certa. Eu nem preciso me preocupar em calcular a média, já vou embora. E a última orientação de hoje é: aproveite o período de preparação, as nossas aulas, lá na sua casa estudando, fazendo mapa mental, fazendo mapa conceitual, fazendo resumos, para aprender a aprender. Esse é o melhor caminho para você, aluno do terceiro ano, crescer, tá? O seu conhecimento e se qualificar para o Enem. É aprendendo a aprender, beleza? Beleza, né? E quando a gente fala de alguns determinados tópicos aqui, é sempre para agregar mais, né, a vocês aí que estão nessa fase, né, definitiva, nesse rumo final aí, né, do seu ensino médio. E claro, né, sempre trabalhando, estudando para chegar no dia da avaliação e ter sucesso, né? E já é a segunda aula. E na primeira aula nós fizemos lá, até ficou meio assim, o menino falou: ai meu Deus, tanta coisa. Já começou assim? Nós fizemos um guia de orientação de como você pode se organizar e nós falamos assim: olha, aqui é só um modelo, na segunda-feira simulado, na quarta-feira simulado. Não, você vai criar a estratégia. Nós já falamos com vocês desde o primeiro ano. Faça uma questão por dia, pega uma questão, estuda ela. Se você já fez isso, você está alinhado. Então, esse é o sistema. Não adianta eu querer reclamar, porque eu não quero fazer Enem, porque agora vai vir as reclamações assim, ó. Vocês não pegaram essa etapa, vocês estão saindo do terceiro ano e não pegaram isso. Mas os alunos novatos, eles estão pegando o novo ensino médio. Aí tem projeto de vida, aí tem eletivas. Porque eu não quero fazer, porque eu não gosto disso. Não adianta ficar resmungando. A gente tem que se apropriar do que tem para nós. Não gasta energia se revoltando contra o sistema. Não. É o tópico de número 1. Abrace a causa e chega junto que dá tudo certo. Beleza? Então, sucesso a vocês. A gente vai para as atividades de sala. Já já a gente volta com aquela revisãozinha básica. E aí sim, é mão na massa com vocês. Até lá!